Bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa aula com o Edson, Bibliologia, tá? Essa aqui é a nossa aula 4, tá? Quarta aula das 12 aulas aí, tá ok? Bem, eu vou passar aqui para o Edson, aí o Edson pode orar ou pedir para alguém orar e falar aí como é que vai ser aí nosso tempo hoje, tá? Edson, pode ficar à vontade. Tá bom, vou pedir para alguém orar aí para a gente começar a nossa aula. Alguém que tem uma internet boa, que eu escutei por aqui. Eu estou ouvindo que a internet de Silvano está boa. Puxo cheio também aí, está bem alimentado. Pedir para ele orar aí para a gente, para Deus nos dar entendimento para a aula de hoje. Vamos lá. Senhor Deus, graças te dou, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está participando. Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreender a tua palavra, para que nós possamos ter um aprendizado, Senhor, que vem lá do alto, onde o Senhor está. Abençoe nossos corações, nossa vida. E obrigado, Senhor, pelas horas que são já da noite, por nos ter nos aproximado nessa união, nesse amor. Obrigado, Deus, pelo pastor Edson, que teu Espírito Santo possa dar para ele, Senhor, a sabedoria, o entendimento, para que ele possa nos ensinar, ó Deus. Oro pela saúde dele, pela sua família. Tudo o Senhor tem providenciado todas as coisas, Senhor. Obrigado. O Ricardo, Deus também, que está nessa direção. Marlon. Deus, que cada um de nós possamos ter convicção, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos abençoar, Senhor Deus. Obrigado por cada um, Senhor Deus, que estão ligados, Senhor, que estão sintonizados, que estão nessa plataforma, Senhor, estudando. Ó Deus, que Tu coloca no nosso coração, Senhor, o nosso motivo de aprendizado para estar aprendendo e anunciando para as pessoas que não Te conhecem, Senhor Jesus. Obrigado, isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bem. A semana passada nós estávamos falando sobre... Nem me lembro. Vou compartilhar um pouco aqui a tela. Aula 3. Vamos terminar a aula 3, que a gente não terminou. A aula 3, nós estamos falando sobre o cânon da Bíblia, né? O cânon. Nós vimos que o cânon da Bíblia tem dois sentidos, né? O sentido religioso. E no sentido religioso, o cânon das Escrituras, a Escritura é o nosso lema de fé e prática. A Bíblia é o nosso cânon, a nossa vara para medir aquilo que a gente crê, né? No sentido técnico também, existe outro significado, que são todos aqueles livros que nós consideramos que são palavra de Deus, né? Então, temos a expressão cânon, que significa o que que é a nossa regra de fé e prática, no sentido religioso. No sentido técnico, cânon, os escritos canônicos são aqueles escritos que são parte da palavra de Deus. Aqueles que não são canônicos não são parte da palavra de Deus. E a gente parou nesse ponto aqui, né? O problema aqui. Acho que resolveu. A gente parou sobre os livros apócrifos. Falou o que são os livros, no sentido técnico. As escrituras, elas... cânon significa que
são aqueles livros que fazem parte, que são palavra de Deus. E aqueles que não são palavra de Deus, né, são apócrifos. Nem todo livro são apócrifos, mas aqueles que pressupõem ser palavra de Deus e não são, são considerados apócrifos. Mas hoje a gente vai falar agora, a gente vai terminar a aula 3 falando desse ponto dos livros apócrifos. Né? Talvez cause um pouco seja um pouco difícil de entender, mas tenha paciência, leia de novo, como eu falei, você tendo uma ideia, você entendendo isso, que os livros apócrifos foram aqueles livros que tentaram, né, ser palavra de Deus, mas na realidade não são. São os apócrifos. Então vamos ler os livros apócrifos. Nas Bíblias de edição romana, tem um total de 73 livros, né? Nós já vimos que a nossa Bíblia tem 66 livros, né? A Bíblia romana, a Bíblia católica, em outras palavras, católica romana. Porque a Igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cano do Antigo Testamento 7 livros apócrifos. Né? 7 livros apócrifos. Aos livros canônicos, acrescentando assim um total de 11 escritos apócrifos. Então, os considerados apócrifos são 11 livros, tá? Que alcança... Não são 11 livros, são 7 livros, né? 7, deixa eu fazer minha conta aqui, 66 com... São 7 livros, né? Que são acrescentados às escrituras, 7 livros inteiros e 7 acréscimo ou apêndice. A gente vai ver mais na frente. Eu estava até pensando em passar uma tarefa, mas se vocês estão muito atarefados, eu decidi deixar para lá. Que eu achei muito gostoso ler os 3 capítulos que tem, não os 3 capítulos, 3 assuntos que tem, a gente vai ver daqui a pouco, no final do livro de Daniel. São 3 historinhas lá, até interessante, tem um ensino lá para passar para a gente, mas que não são escrituras. São bons escritos, mas não são palavras de Deus. A gente vai ver quais são eles. Né? A palavra apócrifo significa literalmente escondido ou oculto. Isso em referência a livros que tratam de coisas secretas, misteriosas ou ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno ou falso. Alguns usam a palavra espúrio. Desde a sua aplicação por Jerônimo, os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus. Estou falando no período, né, que foi, a gente considera o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, foi no período. Ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, em uma época em que cessara por completo a revelação divina. Deus não estava revelando, não estava mandando escrever livro e registrar a sua palavra. Foi um período de 400 anos. Nesse período de 400 anos foi que foram escritos esses livros que nós chamamos de apócrifos. Isso basta para lhe tirar qualquer pretensão de canonicidade, ou seja, qualquer pretensão de chegar a ser palavra de Deus. Né? São 14 os escritos apócrifos, 10 livros e 4 acréscimos, né, a livros, antes do Concílio de Trento. A Igreja Romana aceitava todo, né, ou todos, mas depois passou a aceitar apenas 11. 7 livros e os 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa Grega, temos a Igreja Romana e a Igreja Grega, mantém até hoje os 14 livros, né? Os 14 livros extras. Então, vamos agora dar uma olhada quais são esses livros apócrifos, né? Os 7 livros, a gente vai trabalhar com a edição romana, com a edição católica aqui, que
No Brasil, a gente tem a Igreja Católica Romana, né? A gente não trata muito com a Igreja grega aqui. Então, tratar, você vai encontrar muito por aí, você vai abrir uma Bíblia católica, você vai pegar a Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma Bíblia católica, você vai ver. Tem algumas Bíblias católicas que eles usam também, que são bíblicas ecumênicas, né? Que são feita entre os evangélicos e católicos, que na realidade tem a função de fazer a Bíblia conhecida. O que eu tenho visto, que eu tenho entendido é que esses têm uns 66 livros. Não falar os próprios da Igreja Católica Romana, que são os 7 livros. O primeiro é Tobias, após o livro canônico de Esdras, depois de Esdras vem Tobias, né? A gente vai ver a ordem tudinho deles. Judite, o livro que vem após o livro de Tobias. Depois nós temos Sabedoria de Salomão, após o livro canônico de Salomão, né? Acho que é o provérbio, né? Vem Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, após o livro de Sabedoria. Temos o livro de Baruque, após o livro canônico de Jeremias. Nós temos o livro de 1ª e 2ª Macabeus, ambos após Malaquias. Os 4 acréscimos, que são Esté, do capítulo 10, versículo 4 até o 16, 24. É um acréscimo a Esté, né? Nós temos cânticos dos 3 santos filhos. Daniel é acrescentado, de Daniel 3, 24 a 90. Nós temos a história de Susana, esse aí que eu li, que está no final do livro de Daniel. A história de Susana é capítulo 13, Daniel vai até 12, o capítulo 13 é a história de Susana e Bel e o Dragão, que é o capítulo 14 de Daniel. Eu li esses 2, achei interessante. Eu ia passar como tarefa, mas eu resolvi deixar para lá. Mas quem tem curiosidade, tem uma Bíblia digital, a Bíblia Sword, você baixa ela, você baixa a Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém. Lá no finalzinho de Daniel não está lá, você precisa clicar para abrir esses capítulos extras. Agora, dos livros que foram rejeitados, que até hoje são aceitos pela Igreja grega. A 3ª Esdra, 4ª Esdra, a Oração de Manassés, esse é um livro rejeitado, são 11, 3, 14. Né? Os livros apócrifos de 3ª e 4ª Esdra são assim chamados, porque na Bíblia de edição católica romana, o livro de Esdra é chamado de 1ª Esdra e o livro de Neemias de 2ª Esdra. Tem esse detalhe, né? Se você for ler lá, abrir uma Bíblia católica, eu quero ler o livro de Neemias. Na Bíblia católica você não vai encontrar o livro de Neemias, você tem que procurar 2ª Esdra. Aí no 2ª Esdra você vai ter lá o livro de Neemias. Interessante saber isso. Pega a palavra de Deus, lembra que onde foi que mandaram a ordem lá para liberar, para Neemias sair, para reconstruir o muro de Israel. Você tem que ir lá em 2ª Esdra, vai ter essa história, que é a mesma história lá que nós temos no nosso livro de Neemias. Então, a Igreja Romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546 para combater, eu já tinha falado antes, né, o movimento da Reforma Protestante. Então, recente na época, os protestantes combatiam violentamente, acho que a palavra violentamente parece que eles iam para a guerra, né? Mas não, talvez combatiu veementemente, né, com toda a sua convicção, as novas doutrinas romanistas, o purgatório
da oração pelos mortos, da salvação mediante as obras, etc. A Igreja Romana via nos apócrifos base para essas doutrinas e apelou para eles, aprovando-os como canônicos. Então, a base deles não era se era ou não palavra de Deus, era se concordava ou não com aquilo que eles queriam defender, concordava ou não com aqueles que eles criam, né? Apesar de não passar pelo escrutínio, né, do que era exigido para ser considerado palavra de Deus. Outros livros apócrifos, além desse, né, que são os livros apócrifos oficiais, né? Existem outros livros apócrifos, outros livros que algumas pessoas até tentam combater as escrituras. Tem muitas coisas por aí, né? Há outros livros, né? Há ainda outros escritos espúrios ou falsos relacionados tanto com o Antigo como com o Novo Testamento. São chamados de pseudoepígrafos, ou seja, falsos escritos. Pseudo é a palavra grega para falso, epígrafos são escritos ou escrituras, né? Então, são os falsos escritos. Os do Antigo Testamento pertencem à última parte do período interbíblico, a última parte daqueles 400 anos. Todos os livros dessa classe apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos. É esse que é o título, né? Pseudo-epígrafos. São, na maioria, de natureza apocalíptica, ou seja, relatando coisas do final dos tempos, ou catástrofes e tragédias. Nunca foram reconhecidos por nenhuma igreja. Uma igreja, um conjunto de igrejas, geralmente são reconhecidos por pessoas individuais, né? Aquela pessoa que dá uma loucura lá e ela acha que é a palavra de Deus, começa a divulgar, mas nunca foi reconhecido oficialmente por igreja, né? Os principais do Antigo Testamento chegam a ser 26, e do Novo Testamento 24. Tem muito livro, dá para formar outra Bíblia, né, praticamente. São 50 livros, né? Os referentes ao período do Novo Testamento também nunca foram reconhecidos por ninguém como tendo canonicidade, como falamos, nesse sentido de que são parte das Escrituras e são palavras de Deus. Esses livros são cheios de histórias ridículas, até indignas de Cristo e seus apóstolos. Interessante você ver o filme Jesus de Nazaré, um filme de 3 horas, mais ou menos, tem até ele guardado em algum lugar, né? Por aí, né? Tem uma historinha lá que conta que Jesus é um pássaro, não sei que tipo de pássaro era no filme, mas é baseado num desse livro, que Jesus, aí ele pega o pássaro que morreu, ele pega e ressuscita aquele pássaro, né? Aí é colocado no filme da vida de Cristo. Por quê? Porque alguns, né, creem que é parte parte da palavra de Deus, que foi história real, de Jesus Cristo, que aconteceu realmente com Jesus Cristo. Mas nós sabemos que é longe de ser... não há prova disso que aconteceu, né? Possivelmente não aconteceu isso. Nós vimos que em João, capítulo 2, versículo 2, nós vemos que foi o primeiro milagre de Jesus, foi transformar a água em vinho. Então, isso já entra em contradição com esse livro aí que diz que Jesus fez esse milagre ressuscitando um pássaro quando o pássaro morreu, né? Diz que assim deu Jesus início ao seu ministério. Essas histórias são muito exploradas por gente simplória e crédula. Desse período há de tudo: evangelhos, epístolas, apocalipse e etc. O termo cano, além de ser usado para diferenciar a palavra de Deus dos outros textos, esse termo também é usado na Bíblia como norma de regra de fé ou prática.
Como nós vemos falando desde o começo, repetindo, essa parte que você precisa entender, que a palavra cânon tem dois sentidos. Um religioso, que é o que diferencia, não, que usa, o que nós usamos para diferenciar a palavra de Deus dos outros textos, esse aí é o termo técnico. O termo religioso é quando usamos a Bíblia como nossa fé de regra ou prática. Regra de fé e prática. Tá? Então, no seu entendimento, como isso afeta a minha leitura bíblica? Eu vou perguntar agora, vou dar oportunidade para 3 pessoas responderem isso. Primeiro, se você entendeu o cânon das Escrituras, como tu falou, mostrou o cânon das Escrituras, como está organizada a palavra de Deus, né, na ordem canônica. A gente vai ver um pouco mais também de como a Bíblia chegou até nós. Nós vimos como ela foi classificada, né, como a lei, os profetas e os escritos, conhecido como os Salmos também, por ser o primeiro livro dessa categoria, dessa série, que é conhecida por os escritos. E principalmente que o cânon da Bíblia serve para a gente diferenciar quais são os livros que são palavra de Deus e os que não são. E também nós vimos até alguns textos bíblicos mostrando que a Bíblia é aquilo que determina o que vamos fazer, que nos ajuda a tomar decisões, sendo o nosso cânon, a nossa regra de fé e prática. Aí, resumindo o que a gente viu sobre o cânon das Escrituras, como isso afeta a sua leitura bíblica. No seu entendimento do cânon das Escrituras, né, como isso afeta a sua leitura bíblica. 10 pessoas, deixa eu ver aqui, alguém que ainda não falou, são pessoas que falam um pouco. Vou perguntar para o Luiz. Boa noite. Boa noite. De forma breve, meu irmão, como é que o entendimento do cânon das Escrituras afeta a sua leitura bíblica? Olha, primeiramente considerando que Deus foi poderoso para deixar tudo aquilo que eu precisava saber. Embora nós, como seres humanos, tenhamos sido usados como instrumento, mas eu confio que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus declarada para mim aplicar na minha vida, para conhecê-lo melhor, para ter uma intimidade com ele. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque também a palavra nos diz que o homem espiritual julga todas as coisas, discerne cada uma. Então, a gente que recebeu de Deus o Espírito, a gente conclui que cada palavra que tem na Bíblia realmente emana de Deus. Consegue ver a própria presença de Deus através da leitura bíblica, a veracidade dos fatos. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio com toda a confiança, embora tenha muitos escritores se referindo a ele próprio como uma ideia que partiu dele, mas a gente sabe que Deus estava no controle e na soberania do que ele estava falando. Então, eu posso aplicar tranquilamente na minha vida e tenho toda a confiança que ela é verdadeira, é fiel, e ela contém tudo o que eu preciso para
viver a vida que Deus quer, uma vida piedosa. Amém. Obrigado, Luiz. Agora, Foi deixa eu um escolher prazer, aqui. meu irmão. Opa, obrigado. O Lúcio Araújo. Como isso afeta, sabendo que a Bíblia, entendendo que é o cano das Escrituras, como isso afeta a sua leitura? Né? Como você afeta seu relacionamento também? Conversar com os católicos, né? Como você por aí poderia conversar, vai brigar, não, vou te provar, isso aí, mostrar a história para ele. A ideia não é que causar briga, né? É verdade, irmão. Mas ela impacta, ela nos traz um discernimento muito grande, né? Da forma com que ela foi formatada, né? Nos traz uma compreensão histórica e eu acredito que da forma com que ela foi formatada é a forma correta. É uma forma que tem uma inspiração divina, né? Porque a gente vê, eu já tive a oportunidade de acessar a Bíblia Católica e a gente vê que tem alguns livros e a gente lê e que não a gente tem aquele discernimento. Pô, isso é histórico, isso não tem um conteúdo espiritualizado, mas informativo, né? Assim, a Bíblia eu tenho ela muito como um manual de vida. Sobretudo, ela é a palavra de Deus. Mas quando eu trago para o meu dia a dia, né, e me deparo com as pessoas e com a minha vida e com as pessoas que me cercam e aquilo que roda dentro da sociedade, eu digo, rapaz, isso é fantástico, né? Porque além de ser a palavra de Deus, nos inspirar, nos trazer vida eterna, palavra de salvação, ela também nos dá discernimento, né? Ela nos dá princípios éticos, princípios morais, ela nos baliza para uma vida equilibrada, né? Assim, e quando concerne a outras religiões, ela também ela me dá discernimento, ela me dá percepção, né, do que é verdade e do que é mentira. Ela parece cortar, né? Aí a gente olha assim, a gente diz, olha, isso aqui é do homem, mas isso aqui é divino, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. E a gente vê muita coisa, pastor, né? A gente vê muita coisa aí Exatamente. mas ela corta mesmo, ela divide, né? É fantástico. A palavra Como de diz o Deus, ela Salmo, né? Dá sabedoria aos simples, né? dá, com certeza. E é uma sabedoria tão sofisticada, porque ela é singela, né? Ela é muito bom. Eu a tenho como palavra de Deus sobre todas as coisas, mas ela tem sido meu manual de vida e ela tem me evitado muitos problemas quando, quando Amém. Esse é o propósito. eu me balizo nela, né? Exatamente. Eu gostei dessa palavra, baliza, né? Uhum, O cano tem esse sentido também, né? A sim. baliza, onde você entrar para não se desviar daquilo ali, né? Eu acho que essa formatação também que ela teve é como tudo aquilo na história, né? As coisas divinas elas acontecem de uma forma muito humana. Deus usa os homens para inspirá-los a formatar a coisa do jeito que Ele quer, né? Eu acho isso muito muito legal porque Deus trabalha paralelamente usando o homem, né, para a realização dele nas coisas aqui, né? Ele nos usa, né? Eu acredito sim que da forma com que ela foi formatada, certamente foi divinamente inspirada. Amém. Agora eu vou pedir para... Estou vendo aqui Rosa. Será que é a Rosinha lá do Bar Jardim? A Rosa. Vamos ver se é verdade que as mulheres falam mais que os homens, né? Vamos ver se ela consegue falar de forma breve, né? O que ela... Como foi que impactou, o que ela aprendeu? Se tiver alguma pergunta também com respeito ao cano das Escrituras. Senhora, senhorita, né? Acho que é a senhora, né? É a Rosa da Rosa. União. Da União. Não é do Bar Jardim, não. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu também já tive a oportunidade, que às vezes eu viajo e lá no hotel, a moça é católica, e um dia eu estava lá esperando o horário para sair e fiquei lendo, né? E eu louvei a Deus, né? Porque Ele abriu nossos olhos para compreender, né? Que algumas coisas
quase tudo que tem lá é distorcido, né? Não é a palavra verdadeira. E para mim a palavra verdadeira ela é vida, é verdadeira, né? Porque só a gente que consegue compreender, né, a transformação que a gente vê na nossa vida e na vida dos irmãos que a gente convive, né? E para mim a palavra ela não tem sombra de dúvida, e quando eu vejo alguma coisa que é contra a palavra, eu geralmente não discuto com a pessoa, não, se ela é católica, uma boa, às vezes eu oro, né, para aquela pessoa, que Deus tenha misericórdia dela, Muito mas bem. para mim eu não tenho sombra de dúvida, né, que a palavra ela é verdadeira, e não adianta a gente discutir porque essas pessoas elas não vão entender, né? Então, para mim, Exatamente. a palavra Meu é conselho é verdadeira. que orem pela pessoa, né? E Isso. ficar sempre pensando, porque às vezes a pessoa precisa um ponto para começar. A gente quer chegar logo e quer que ela entenda o que a gente entende agora nesse momento. A gente não parar para pensar que o que a gente entende agora levou um processo, né? Às vezes é uma Verdade. coisinha que ela precisa entender, ela não precisa entender tudo naquele momento. Então, ficar orando para Deus abrir a mente daquela pessoa. Agora, a gente vai falar sobre como a Bíblia chegou até nós. Em outros assuntos, nós vamos falar da preservação das Escrituras. Eu vou compartilhar rapidinho aqui a tela, mas eu vou voltar. Tem uma pergunta que eu vou escolher duas pessoas mais para compartilhar, para a gente ter umas perguntas aqui. Muito bem, então nós vamos passar agora para a quarta aula. A gente terminou a terceira aula, mas a gente não se preocupe que a gente vai chegar a tempo. Eu não gosto de terminar o prazo que foi, pedindo mais prazo, mais dias. A gente vai terminar. Eu preparei esse curso para umas 9, 10 aulas. Então, a gente atrasar um pouquinho vai dar certo. Mas acho que a gente vai ter só 11 aulas, né? Esqueci hoje aqui apresentar o Alessandro, que está aqui comigo, assistindo a aula comigo. Quem será aquele que está do lado do pastor? É um irmão aqui da igreja, um discípulo meu também aqui, que estuda comigo, professor da escola dominical aqui, escutando um pouco aqui, aprendendo conosco, né, com todos nós, escutando o testemunho de vocês também aí. Tá. Depois, já apresentado o irmão Alessandro, que dá seguimento aqui ao curso de teologia na parte de como a Bíblia chegou até nós. Como a Bíblia chegou até nós? Vamos falar da preservação das Escrituras. Até aqui, a gente tem falado algumas coisas, a gente não está com pressa, peço que você não tenha pressa, e quando a gente fica com a dúvida e devagarzinho a gente vai esclarecendo essas dúvidas, vai ser bom para vocês. E agora chegou o momento, porque a gente tem falado muito sobre as Escrituras, né? Mas como é que Deus preservou as Escrituras? Isaías 48 diz assim: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tá? E aí, a palavra de Deus permanece. Então, nós estamos falando de quê? Da Bíblia. Será que é a palavra de Deus? Alguns pensam que esse versículo está falando da palavra escrita. Palavra escrita, estão falando da Bíblia, né? E que Deus preservará a Bíblia, ou a palavra escrita, para sempre. Realmente é isso? O que é que Isaías 48 está falando? Não sei se tem essa pergunta na apostila, vocês teriam que dar alguma resposta sobre isso. Mas, na verdade, deixa eu adiantar aqui, se tiver que responder, você pode colocar na sua apostila aí. Quando fala da palavra de Deus, nós estamos falando das promessas, dos decretos que Deus revelou, que Deus passou para o ser humano, não está se referindo à palavra
propriamente escrita, né? Está falando da palavra que sai da boca dele, né? Esclarecido isso, depois eu vou, agora já há pouquinho, vocês, se tem alguma dúvida sobre isso, você pode perguntar agora em aula, a gente vai tentar responder de uma forma breve e a gente fica disponível no nosso grupo de WhatsApp para responder de uma forma mais demorada, né? Acho que vocês estão aprendendo muito bem, está saindo poucas perguntas. Algumas pessoas têm me perguntado, eu tenho respondido, mas são poucas, né? Então, acho que a maioria espera, né? Então, surgem outras perguntas. Está tudo aqui, ó, saiu em ordem diferente. Olha, mesmo que Isaías esteja falando das promessas e declaração de Deus, o autor da Bíblia tem preservado as palavras escritas para nós. De uma forma ou outra, Deus tem preservado que as escrituras chegou até nós. Agora vem uma pergunta, eu quero que vocês pensem. Como pode, se Deus preservou as escrituras, se nenhum dos manuscritos originais existem mais? Você sabia disso? Não existe mais nenhum dos manuscritos originais. Qual a sua opinião? Por que Deus não preservou os manuscritos originais? Depois nós vamos responder. Como podemos ter certeza que o conteúdo da nossa Bíblia reflete os escritos originais inspirados? Tá, esse aqui está dentro da aula 4, mas possivelmente a gente não termine a aula 4. Hoje nós vamos até 9 horas e depois eu vou abrir 15 minutos para acréscimos, comentários e perguntas. Então, agora, nesse momento, eu quero ouvir de vocês. Vou esperar um momento para uma pessoa dar uma opinião sobre isso. A pergunta é: como pode Deus preservar as Escrituras? Ou como podemos falar que Deus preservou as Escrituras se nenhum dos manuscritos originais existe? Mas a pergunta é a seguinte: por que Deus não preservou os manuscritos originais? Entenderam a pergunta? Por que Deus não preservou os manuscritos originais? Alguém tem uma ideia? Alguém tem um pensamento? Eu acho que, às vezes, até na escola dominical, talvez você já tenha estudado alguma coisa, alguém já tenha falado algo, né? Bia Gidalva, né? Ela migrou o microfone, ela quer falar. Certo ou não? Certo, professor. Na verdade, eu nunca ouvi falar nada, mas eu tenho uma ideia já assim associada, talvez assim aquilo que eu vejo, né, como Deus age e age em alguns momentos. Eu acho que pelo mesmo motivo que o Senhor não permitiu que o corpo de Moisés fosse sepultado, né? Uhum. Ele também não permitiu que esses manuscritos permanecessem por conta da idolatria, né? Eles poderiam estar servindo aí de pedra de tropeço e ser realmente assim guardados de uma forma assim que eles tivessem um valor diferenciado, né? Que eles pudessem ser idolatrados mesmo por ser os manuscritos originais. Como se isso tivesse ali Muito bom. né, uma santidade, né, como se aquilo ali poderia partir dali para as pessoas, como se houvesse ali uma santidade naquilo. É isso. Exatamente. Puxa, acabou com as perguntas. Ela respondeu bem. Queria ver se alguém se animava mais, se ela respondesse pela metade, outra acrescentava, mas eu não sei se alguém quer dar acrescentada e dizer também. Por que Deus não preservou, porque nós não temos os manuscritos originais? Aí você pensa, tem gente que pega a Bíblia, que são cópias, traduções das cópias, coloca ali, deixa lá no meio da sala, idolatrando, nem lê, né? Mas idolatrando. Imagina se existissem os manuscritos originais. Tinha gente orando para eles, idolatrando, crendo que naqueles escritos, naquele papel ali, tem algo místico, algo mágico naquilo. Nós vemos que as pessoas viajam de longe para ir visitar supostamente o túmulo de Jesus, construíram
uma igreja, né, do túmulo, acho que tem até o nome dessa igreja que tem a ver com o túmulo de Jesus, lá em Jerusalém. Imagina os escritos originais. Muito bem, a Gildalva deixou a gente sem palavra aqui, mas se alguém quiser comentar um pouquinho mais também, a gente... O Daniel ligou o microfone dele. Pois é, pastor. Eu vejo assim, né? Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, né? Então, alguém está me ouvindo bem? Eu estou. Então, eu vejo assim, né? Que a soberania de Deus, ela é tão extraordinária que ele sabe todas as coisas e sabia que o que ia chegar até nós seria o suficiente, né? Para a gente crer que ele existe, né? Porque a gente sabe também que ele tem o poder, se ele quisesse preservar, era preservado, porque tudo pertence a ele, tudo está dentro do poder dele, né? Mas eu creio que algumas coisas que não estão aqui, que não foram escritas aqui para nós diretamente, é como fala lá no Deuteronômio, né, 29. Algumas coisas, né, pertencem a Deus, né? E essas coisas aí eu creio que isso Deus sabia e sabe, né, o porquê. E o que nós precisávamos chegou até nós, né? Graças a Deus estamos aí, crendo no Senhor Jesus. E é a Escritura, né, para nós também. A vida dele aqui na Terra. Exatamente. Acho que a gente já foi falado aqui na apostila, talvez foi falado de forma muito simples, muito rápida, de que a palavra de Deus, o que nós temos, não é tudo sobre Deus, né? Não é tudo, não é completa, é completa para nós, é tudo que nós precisamos saber, mas nem tudo que existe sobre Deus está lá. Tem um texto lá em Apocalipse que João disse: opa, vou escrever isso aqui, eu gostei. Não escreve isso, né? Então Deus não revelou tudo, mas tem também uma promessa em, acho que é 1 Coríntios capítulo 13, que um dia conheceremos como somos conhecidos. Vamos ver como ele é. Exatamente. Vai ter uma revelação mais plena, mais completa, um dia no estado eterno. Escatologia, talvez o professor vai falar um pouco mais. Então, tem outra pergunta lá. Como é que nós podemos ter certeza que aquilo que nós temos hoje reflete perfeitamente os escritos originais? Aí a gente vai falar sobre isso na crítica textual. O que é a crítica textual? É a crítica que estuda as cópias, estuda os manuscritos, as cópias manuscritas que nós temos e aplica uma ciência ali, e aquela ciência nos dá uma certeza. A gente tem um exercício, não vale ponto, mas ajuda muito, eu não me lembro se é na página 36, no assunto lá, crítica textual. A gente seria a 5ª aula, que tem a ver com como a Bíblia chegou até nós, o Novo Testamento. Hoje a gente vai ver a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, o Velho Testamento. Mas a gente vai responder essa pergunta. Como é que nós podemos ter certeza que aquilo que nós temos hoje é a palavra de Deus? Aí, se você quer adiantar, a gente vai fazer esse exercício juntos aqui. Eu não vou dar a resposta só no dia da aula. Eu vou esperar a resposta de vocês, porque a gente tem um textozinho bem pequeno, né? É só para a gente ter uma ideia, o trabalho que as pessoas têm para trazer até nós a palavra de Deus, para que o que nós tenhamos, o que nós temos, realmente reflita exatamente o que foram escritos nos manuscritos originais. Para que você tenha uma ideia, você vai fazer um exercício bem pequeno comparado ao trabalho das pessoas que trabalham com a crítica textual. Talvez a gente vai respeitar melhor o trabalho deles ao fazer esse exercício. Lá tem várias frases, não me lembro quanto número de frases que tem, né? São todas diferentes, você vai ter que descobrir qual é a frase original. Nenhuma é original, mas através
do número de cópias que a gente tem lá, do número de escritos que a gente tem lá, a gente vai descobrir. Então, faça essa tarefa, está na página, eu não me lembro, alguém pode me ajudar e procure aí, na crítica textual, na página, você vai no índice, está lá escrito crítica textual. Estou com problema aqui com o meu sistema, não estou conseguindo abrir aqui minha apostila. O Jean não está aí para me enviar rapidinho. Mas parece que eu vi, acho que é a página 36 ou 26, uma coisa assim. Já acharam? Na 36 tem esse aqui, que é o argumento das profecias, que seria isso? Talvez o argumento objetivo mais forte da veracidade. Não, é exercício que tem lá, é crítica Eu textual. acho que é página 28. 28, é. Tá? Aí tem várias frases lá, e tem uns passos para você colocar qual é a frase original, né? Você não vai falar isso hoje, mas eu queria que você lesse esse assunto e tentasse fazer esse exercício, tá? Aí, possivelmente, na próxima aula, a gente vai chegar nesse assunto aí e eu vou ver quem vai descobrir, é o mistério, quem vai descobrir qual é a frase original, né? Que vão ser os Sherlock Holmes da Bíblia. E para entender também que é assim que as pessoas elas descobrem qual foi o texto original, lendo as cópias, estudando profundamente as cópias. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Aqui, né? Então, a gente parou aonde? Aqui, né? Então, vamos seguir nessa página aqui. A formação... A formação do Antigo Testamento. Você sabe como o Antigo Testamento se formou? Muito bem, vamos responder ela agora, essa pergunta agora nessa aula, ou tentar, né? Vamos lá. Algo que já foi falado aqui, né? A gente também é repetitivo, mas aí repete também para aqueles que estão com dificuldade, aprendem mais devagar, que possam assimilar, né? O Antigo Testamento foi formado num espaço de mais de 1000 anos, 1046 anos mais ou menos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. Esdras entrou em cena em 445 a.C., né? Lá no livro, na reconstrução quando saiu a ordem para reconstruir o Muro de Jerusalém. Esdras não foi o último escritor na formação das escrituras do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos, foi ele, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também ficando também o cano encerrado no seu tempo. Na realidade, a ideia que foi Esdras, né? Ele reuniu uma equipe de pessoas e procurou os livros que tinha, porque os livros se perderam, e ele começou a pegar aquelas cópias. A gente viu no primeiro dia de aula que Deus mandou os reis, cada rei, fazer uma cópia do livro da lei para ter diante dele, para ele ler todos os dias. Então, os reis mandavam fazer cópias. A gente vai ver isso daqui para frente. Depois, pessoas que tinham dinheiro também começou a mandar fazer, né? Porque não era tão barato mandar fazer. Quem tinha dinheiro, né? Aí se perderam os originais, e o que Neemias fez, a gente vai ver daqui a pouco, Esdras fez, foi procurar esses livros que estavam, essas cópias, reuniu tudo e guardou isso, e chegou, esse aqui é as escrituras, tá? Mas como foi que ele foi formado? A formação do Antigo Testamento, antes de se perder os originais, né, foi gradual. Houve originalmente a transmissão oral
que a gente vê em Jó 15, 18. O que diz Jó 15, 18? Né? O que os sábios anunciaram, o que ouviram os seus pais e não o ocultaram. Ou seja, como a questão escrita não era muito acessível, hoje a gente vê papel por todo lado, livros. Eu já formei uma biblioteca antes de ir para o Chile, já distribuí, pegaram meus livros, alguns pegaram e tudo. Quando eu cheguei no Chile, formei outro, deixei uma boa parte de livro, que o livro é pesado, e pobre viajando não tem dinheiro para levar tudo. Deixei muitos livros lá, o pessoal lá ficaram muito felizes quando a gente veio embora, não por causa da gente vir embora, mas por causa dos livros que ficaram. Né? Hoje é muito fácil ter livro, formar uma biblioteca, qualquer um pode fazer isso. Antes não era, então as pessoas que tinham acesso à informação, elas aprendiam, eu acho também que eram capacitadas por Deus, como Deus também capacitou, nós já vimos isso, capacitou os apóstolos e também os primeiros discípulos. Ele falou que o Espírito Santo, quando viesse, ia ensinar e fazer lembrar as Escrituras. O Novo Testamento, de um princípio, também foi anunciado de forma oral, confiando naquilo que o Espírito Santo não só ensinava, mas fazia as pessoas lembrarem, e eles iam falando. As pessoas viam e escutavam a palavra de Deus, do profeta. Na época de Jesus, escutava dos apóstolos. Né? Então, começou assim. Então, Jó é tido como o livro mais antigo da Bíblia. Né? Daremos em seguida a sequência da formação do Antigo Testamento. Na verdade, é uma sugestão da sequência, porque qualquer sequência, não, foi primeiro esse, primeiro outro, mas, de qualquer forma, não sabemos quando foi escrito o livro de Jó, mas a história dele é bem antiga, né? Tem coisas lá animais que não existiam na época mais moderna ali, quando começaram a se escrever na Bíblia. Alguns falam que dizem que até nós temos menções de dinossauros lá, o bicho, animais pré-históricos, né? Lá no livro de Jó. Então, nós vamos começar aqui. Como foi que começou? A gente viu, tem certeza lá, o Pentateuco, que ao povo de Deus, quando se formou, Moisés escreveu, pegou a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, como diz lá em Êxodo. Né? Aí, ao terminar, já temos que Deus mandou colocar esse livro na Arca da Aliança. Diz assim, ao terminar de escrever o livro da lei, o Pentateuco, Moisés mandou guardar ele junto à Arca da Aliança. Isso aqui é bem, a gente vê em filmes e tudo que a gente está lá. A gente foi escrito os 5 primeiros livros. Depois disso, Judá foi invadida 3 vezes. Na última invasão, no ano de 586 a.C., Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Depois desse grande incêndio, a Arca da Aliança desapareceu completamente da narrativa bíblica e não há mais menção a partir desse ponto, pois o próprio relato se torna vago quanto a seu destino. Estamos falando da Arca. Neste ponto, nós cremos também que desapareceu também os originais do Pentateuco. Né? Mas antes disso acontecer, Deus exigiu que fosse copiado. Né? Deuteronômio 17, 18, eu citei faz pouco. Né? Além disso, Deus deu aos levitas a responsabilidade de preservar a lei e ensinar ao povo. Deuteronômio 31, 26 e Neemias 8:7. Após o exílio babilônico, surgiu uma classe de copista, ou escriba, que eram conhecidos como os sofrins. Sofrins, não sei se estou pronunciando certo. Né? Que é um sofrim? É aparentemente derivado da palavra hebraica contar. Por quê?
Os primitivos peritos eram chamados de sefrim, de acordo com o Talmud, porque eles contavam todas as letras da lei. Eles contavam na horizontal, no original tem aqui, né? Contavam na horizontal, tinha que dar o número certinho, contava na vertical e tinha que dar o número certinho. Se não desse, ele jogava fora e fazia de novo. Essa era uma técnica para ver se tinha erro nas suas escritas, né? E se você abre sua Bíblia, se você completou, se você fez, você vai ver a resposta aqui, né? E nós vemos que Esdras era o quê? Era um escriba versado, ou seja, ele foi treinado, ele foi capacitado, possivelmente de forma secular, para quê? Pegaram na época toda a ciência que existia, né, para poder fazer a cópia, já algo muito parecido com a crítica textual, ou a crítica textual a medieval, né, daquela época que eles usavam, já tinha esse tipo de ciência. Ele foi instruído nisso, mas também foi instruído e capacitado por Deus, né? Digamos que ele tinha o dom para isso e se dedicou a isso. Esdras era escriba versado na lei de Moisés, ou na Torá, né? Com o tempo, esses escribas fizeram muitas cópias dos 39 livros das Escrituras hebraicas. Agora nós vamos ver algumas citações sobre alguns escritos e escritores bíblicos do Antigo Testamento. Vamos lá, começando. Primeiro Moisés, né? Cerca de 1491 a.C., começou a escrever o Pentateuco, concluiu por volta de 451 a.C. Isso está registrado em número 33:2. Mais textos relacionados com Moisés e sua escrita do Pentateuco são Êxodo 17, capítulo 17, 24 e 34. Você pode consultar lá, né? As partes do Pentateuco anterior a Moisés, como relato da criação, todo o livro de Gênesis e parte do Êxodo, ele escreveu lançando mão de fontes existentes. Gênesis 2:4, Gênesis 5:1, ou por revelação divina. Eu creio mais provavelmente nessa última frase, que Deus revelou para Moisés tudo que havia acontecido antes dele existir, né? Uma notinha aqui. Gênesis 26:5 dá a entender que nesse tempo já havia mandamentos, preceitos e estatutos escritos. Olha só o que diz em Gênesis 26:5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Bom, Deus falou com Abraão, claro, ele obedeceu, ouviu uma voz. E guardou os meus mandatos. Aí fica para discutir, como foi esse mandato? Deus deu um mandato? O mandato era só que ele saísse da terra dele e fosse para outro lugar? Possivelmente alguns entendem que houve mais que isso. Oral, possivelmente algo que ficou escrito. Nós tínhamos já Abraão se encontrando ali com o sacerdote Melquisedeque, né, que tinha um sacerdote, possivelmente ele passava os preceitos oralmente, mas alguns entendem que possivelmente poderia haver alguns mandatos, preceitos, e como diz aqui, os meus estatutos e as minhas leis. Já com Abraão, talvez isso surgiu um pouquinho antes de Abraão, chegou até Abraão, esses estatutos. Talvez de forma oral, é algo um pouco mais fácil. Alguns vão tender a entender que seria esses mandatos, preceitos, estatutos e leis, possivelmente passado oralmente, mais do que escrito. Mas também, possivelmente, poderia ter algo escrito já antes de Abraão, antes da lei de Moisés ali.
Onde a gente vai encontrar mais menção sobre o escrito em Josué, no livro de Josué, sucessor de Moisés, 1443, mais ou menos, antes de Cristo, escreveu uma obra que colocou perante o Senhor, Josué 24, 26, que diz assim: Josué escreveu essas palavras no livro da lei. Alguma irmã até falou, se Deus continuasse revelando, o que é que tinha que fazer? Tinha que escrever e colocar lá na Bíblia. É mais ou menos isso que Josué fez também. Escreveu e acrescentou como palavra de Deus, como parte da Bíblia. Tomou uma grande pedra, ergueu ali debaixo do carvalho, que estava em um lugar santo do Senhor. Então, nós vemos também em Samuel, outros que citou parte do livro escrito, transformado em 1095 a.C. O último juiz e também profeta do Senhor escreveu com os seus escritos também perante o Senhor. Né? 1 Samuel 10, 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então, certamente alguns, olha, quando a gente fala assim, colocou perante o Senhor, não é que ele foi ali no altar e queimou aquilo e ofereceu para o Senhor. A ideia, todos os eruditos, eles mais renomados, mais respeitados, eles vão concluir que perante o Senhor significa que seus escritos foram depositados na arca da aliança com os outros escritos sagrados lá depositados, como foi feito em Êxodo 25, que foi escrito as leis, foi colocado, e Hebreus 9 também fala também isso, né? Tá. Isaías também citou, né? Olha só, já quase metade de 1000 e poucos, né? Agora 1400 foi o primeiro Moisés, 1770. Fala do livro do Senhor. Isaías 34, 16, a palavra do livro. Isaías 29, 18, são referências às escrituras em formação. Isaías 34, 16, buscai no livro do Senhor e lede. Né? No 29, 18, diz, naquele dia, os surdos, né? Os surdos ouvirão a palavra, fosse hoje em dia, ouvirão a palavra do Senhor, ouvirão a Bíblia, ouvirão as Escrituras, ouvirão a palavra do livro. Salmos, também nós vemos em Salmos, em 726 a.C., os salmos já eram cantados. Em 2 Crônicas, 29:30, o fato aí registrado teve lugar nesse tempo. Eu me lembro que eu estava preparando a apostila, eu estudei um pouco, até preguei numa conferência missionária falando desse texto, mas eu me lembro era um texto que houve uma invasão, um problema, não me lembro como foi o tipo do rei, talvez com o rei assírio, e o pessoal já louvaram a Deus com os salmos, né? Então, os salmos também é parte das escrituras, 2 Crônicas. Então, o rei Ezequias, acho que foi problema com um rei da Síria, e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf. No que eles estão falando aqui? Com as palavras do Salmo, né? Tanto de Davi como o Salmo de Asaf. Vai anotando aí, você tem pergunta. Assim que a gente terminar essa sessão aqui, eu vou abrir para vocês. Se alguma coisa, a gente volta aqui para falar de novo. Jeremias, cuja chamada deu-se em 626, registrou a revelação divina, né? Jeremias 30. Tal livro foi queimado pelo mau rei Joaquim em 607 a.C., porém Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo que foi feito mediante Baruque.
Aí eu coloquei só o texto, você pode ler o texto, eu coloquei só o primeiro texto, que assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve no livro todas as palavras que eu disse. Esse livro também foi escrito, foi queimado. Naquela época foi registrado, mandou escrever de novo, escreve de novo. E guarda isso aí, esse livro. Né? E o Quias achou o livro da lei no templo do rei Josias, 621 a.C., no 2 Reis 22, 8. Vou ler só o 8, depois você lê o resto do versículo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Daniel refere aos livros de quê? Aos livros escritos por Jeremias, que eram rolos sagrados das escrituras de então. Né? Daniel 9:2. Eu só peguei a parte que tem referência ao livro. Né? Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Possivelmente, Jeremias, além daquele livro que Deus mandou ele escrever, que foi queimado e Deus mandou queimar, ele escreveu outros, além do livro de Jeremias e além do livro de Lamentações de Jeremias. Em algum desses livros escritos por Jeremias, Daniel entendeu que o tempo do exílio na Babilônia ia durar 70 anos. Zacarias, em 520 a.C., declara que os profetas que o precederam falaram da parte do Espírito Santo. Olha só, assim fizeram. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Sim, assim fizeram o seu coração duro como diamante para não ouvirem a lei. Tinham lido a lei, né? Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Então, aquele discurso, como era que Deus movia, né, os profetas. Vê só lá em 2 Pedro 1:21, temos aqui também em Zacarias 7:12, né, que Deus usou o Espírito Santo para falar através dos profetas, já falando do Antigo Testamento. Nesse caso aqui de Zacarias, não há uma referência direta aos escritos, mas uma inferência, ou seja, nós vemos aqui que ele está falando indiretamente das escrituras que eles endureceram o coração. Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Isto é, profeta literário. Estou falando dos profetas que escreveram as escrituras. Profeta escritor, podemos assim dizer. Neemias, nos seus dias, por volta do ano 445 a.C., achou o livro da genealogia dos judeus que já haviam regressado do exílio, em Neemias 7:5. Certamente haviam outros livros. Neemias 7:5, achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Ele vai dizer o que estava escrito. É tipo um livro de números, né? Que números também é um livro de genealogia ali. Esther, nesses dias, o livro sagrado estava sendo escrito. Esther 9:32 dá a entender isso. O mandato de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Na época de Esther, escreveu no livro e foi passado por judeus. Né? Esdras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés
leu o livro do Senhor para os judeus, já estabelecidos na Palestina, de regresso ao cativeiro babilônico. Neemias 8:1, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Conforme 2 Macabeus, pode ler no Nuni ainda, 2 Macabeus completo para achar isso. Mas o escritor lá, confiei nele, né? Voltou a conferir lá, tentar ler o livro de 2 Macabeus e encontrar isso. Mas confiando no escritor a Bíblia, através dos séculos, ele declarou que, conforme 2 Macabeus e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a grande sinagoga. A grande sinagoga era um projeto que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando desta maneira o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Veja em Esdras 7:10. Esdras 7:10 e 14. Esdras 7:10, muitos conhecem que Esdras propôs no seu coração a aprender, estou falando na minha mente, eu não lembro exatamente como é em português, se propôs em aprender a praticar e ensinar a palavra de Deus. A Esdras é atribuída a tríplice divisão do cânon já estudada. A gente vai ver mais adiante também, qual é a tríplice divisão. A Bíblia do Velho Testamento é dividida em lei, profetas e escritos, ou lei, profetas e salmos, como Jesus falou. Ele que atribuiu, organizou dessa forma as escrituras do Antigo Testamento, através desse projeto, a grande sinagoga. Agora, esses livros, nos dias de Jesus, eram chamados... Atenção, não sei se você vai responder direitinho, talvez se minha resposta for diferente, porque eu também sou aluno aqui, eu vou dar alguma resposta, você veja se está certo. Minha aula presencial eu ia tentar ver a apostila de cada um, ver quem tinha preenchido. Mas nós vemos aqui em Mateus, Lucas e esse texto de João, que era conhecido como as Escrituras, estamos falando do Antigo Testamento. Em Lucas 24:44, era conhecido como a lei de Moisés. Em Marcos e João 7, era conhecido como palavra de Deus. Então, note que este título é usado pelo próprio Senhor Jesus. Qual é o título? Lei, profeta e salmos, e ele também, em cada um desses, chamou de escritura, chamou de lei de Moisés e chamou de palavra de Deus. Outro fato notável é a citação feita por Jesus em Mateus 23:35, que autentica todo o Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento reconheceram como canônicos os livros do Novo Testamento. Nós estamos falando quais livros? Os livros que é atribuído ao projeto de Esdras. Cremos que, começando por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos eram postos no tabernáculo junto ao grupo de livros sagrados. Estamos falando dos originais. Né? Esdras, como já dissemos, após a volta do cativeiro, eles desapareceram os sagrados. Mas como foram fazendo cópia, depois que Esdras voltou do cativeiro, reuniu os diversos livros, ou as diversas cópias que existiam à disposição e colocou em ordem como uma coleção completa. Destes originais eram feitas cópias para as sinagogas largamente disseminadas. Né? Muito bem, acho que aqui a gente passa para outro assunto. Só vou passar essa parte aqui da divisão que Esdras fez para Esdras fez
Quando ele organizou, você pode ver aqui a imagem aqui de vários rolos, era assim que era a Bíblia, né? Você tem uma Bíblia completa, você ia ter um montão desses rolos, né? Era conhecido como Tanakh. Tanakh vem mais fácil da Torá, né? O mais importante dos livros do judaísmo, 5 livros conhecidos como o Pentateuco. Tanakh, né? Aí vem o Na, de Nevim, são 8 livros conhecidos como os profetas, e Tanakh, que é do Ketuvim, são os 11 livros conhecidos como os escritos. Então, basicamente, foi isso que Esdras organizou. Apesar de que esta divisão refletida pelo acrônimo, está comprovada em documentos do período do Segundo Templo, na leitura rabínica, o termo apropriado é mikra, leitura, também se referiu. Este termo continua sendo usado em nossos dias junto com Tanakh em referência às escrituras hebraicas. Preste atenção que é em relação às escrituras hebraicas. Esses 24 livros são os mesmos livros que encontramos no Antigo Testamento protestante, mas sua ordem é diferente, a enumeração também é diferente. Os cristãos contam esses livros como 39, pois contam como vários alguns livros que os judeus contavam como só um. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, acho que não está aparecendo aqui na minha tela, os livros de Moisés. Nós temos normal, como é na nossa Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, e nós temos nos profetas, Nevim, nós temos aqui, né, agora nós temos os anteriores, que são 4, Josué, Juízes, aí Samuel. Como tem Samuel aqui, você vê que tem 1º e 2º Samuel, mas na realidade na escritura hebraica é só Samuel. Por isso que está 1º e 2º Samuel, está só numa ordem. Samuel e Reis, na escritura hebraica, são apenas um livro. Não, Samuel é 1º e 2º Samuel, são apenas um livro. E 1º e 2º Reis também são apenas um livro. Aí, por isso que diminui o número deles. Nós temos mais livros que eles. Aí tem os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os profetas, que são os 12, né? Você vê também que é só um. Aí desses profetas nós temos Osés, Naum, Joel, Baruca, Amós, Sofonias, Obadias, Ageu, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Aí depois nós temos os livros poéticos, Salmo, Provérbios e Jó. Os rolos, Cantares, Rutes, Lamentações, Eclesiastes, Té, e Daniel, o profético, e o resto dos escritos. Esdras e Neemias são só um livro. A 1ª e 2ª Crônicas também são só um livro. Então, já temos aqui concluído. A gente vai parar por aqui, nós estamos praticamente 9 horas. Então, já temos muita pergunta. Não sei se você tem sua canetinha, foi anotando aí as suas perguntas. Agora, perguntas. Como a Bíblia chegou até nós? Como você resumiria? Deu para entender? Olha, pastor, não sei como a Bíblia chegou até nós. Só sei que escreveram os originais, perderam, invadiram Israel, queimaram tudo, mas Deus, na sua soberania, tinha mandado fazer cópia, queimaram os originais, tinha cópia espalhada por todo lado, por todo mundo daquela época, talvez até pela Síria, por outro lado, bem fora de Israel. Aí Deus levantou Esdras, desculpa, eu sempre confundo Esdras com mim. Deus levantou Esdras, que amava as Escrituras, começou a estudar as Escrituras, mas está faltando aqui. Esdras
sabe o rei fulano, aquele rei lá, daquele coisa? Aí ele mandou fazer umas cópias lá. Epa, vai lá com ele, pega lá com ele, fala do nosso projeto, diz para ele que a gente vai pegar aquela lá e vai dar um mais melhor para ele. Pegou lá. Não, mas lá na África, a rainha de Sabá também ela pegou lá. Talvez ela ainda nem não existisse mais. Mas na época dela, ela fez umas cópias e ficou, tá lá no reinado dela. Vai lá, pega lá também. E ele pegou tudo que sobrou, né? Tem livros que se perderam mesmo. Nós vemos algumas citações de Daniel, citou Jeremias, e nós não temos esse livro, né? essa parte que diz que Jeremias escreveu que o reinado ia durar, o exílio em Babilônia ia durar 70 anos, não temos, mas sabemos, porque Daniel falou, e não é mentiroso, Daniel falou, inspirado por Deus, que lá no livro que ele estudou do livro que havia escrito Jeremias, o exílio ia durar 70 anos. Alguns ele não achou o que ele achou, organizou tudinho, colocou aquela ordem, leis, profetas e salmos ou escritos, e começou a fazer cópia daquilo e mandou distribuir para as sinagogas. Esse projeto foi chamado a Grande Sinagoga, e começou a distribuir as escrituras, os rolos, cada sinagoga tinha todos os rolos. Né? Esse é um pouco do resumo, né, de como a Bíblia chegou até nós. E você? Entendeu? Como você entendeu? Tem alguma coisa que você gostaria de mais explicação? Que se possa ser dado aqui? Sabe que aqui a gente tem um tempo limitado, mas no nosso grupo, o nosso tempo lá vai ser ilimitado. Você pode perguntar a qualquer hora também, a gente vai. Mas aqui, você gostaria, o que você aprendeu? O que você ficou ainda em dúvida? Temos 15 minutinhos para esclarecer essas dúvidas e também aprender de você. Eu sempre falo com o irmão, até chegou aqui, irmão que eu admiro muito, o irmão Luiz aqui da igreja, eu estudo com ele e ele sempre explica melhor que eu as coisas. Tem um jeito para explicar, pegar ilustrações. E com certeza vocês terão também, alguns de vocês, que vão explicar o que eu falei melhor do que eu. Alô, professor Edson, pastor. Sim. É só uma correção. Espera lá que eu engoli alguma coisa aqui. Eita, Paulo. Outro fala. Engoli um rolo. Engoli um rolo aqui, aí ficou enrolado as coisas por aqui. Não, é o seguinte, naquela declaração aqui, que perante o Senhor, né, esses escritos não eram depositados dentro da Arca da Aliança, mas ao lado dela, ficava na presença do Senhor, porque a arca simbolizava a presença de Deus, ali dentro do tabernáculo e também no templo, né, onde estava a Arca da Aliança, era a presença de Deus. E a única coisa escrita que estava lá dentro da Arca da Aliança eram os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Uhum. Se colocava ao lado, né, na presença de Deus, mas ao lado. Tá legal? Porque capaz não ia dar todo aquele rolo lá dentro, né, da arca. Tinha um tamanho limitado. Isso, é verdade. Ia dar um rolo danado, viu? Colocar lá. Ia dar para tapar e os querubinhos cair. É verdade. Tá bom, obrigado, Beto. Alguém mais? Marcionila. Falei direito agora? Não, achei ótimo tudo, muito bom. Sobre a questão de não haver mais nada do original, né? Aí vai ter que entrar a fé da gente, né? Porque Deus, nosso relacionamento todo é baseado mesmo pela fé, né? Em tudo, né? É como Jesus falou, né? Bem-aventurados que crerão sem ver, né? Então, é muito importante. A gente não tem nada do original, mas a gente sabe que essa palavra aqui ela foi inspirada por ele, né? Isso que chegou até nós, né? É muito interessante a gente ver naquela parte a interferência do Senhor na história, né? Quando ele determina que precisa que seja escrito o Novo Testamento também, né? Porque os apóstolos não tinham como... Falavam muito, né? Não tinha mais como levar adiante para o povo mais distante, né? Então, tudo isso pela permissão do Senhor, né? E é muito interessante isso, e só confirma a nossa fé ainda mais.
Aí depois eu vou falar com o senhor no particular sobre uma coisa que eu queria, mas Tá acho que vai bom, estender muito. Tá bom? tá joia. Pode mandar a pergunta lá. Quem tiver sua pergunta também pode mandar. E se for relevante, talvez a gente coloque, com a permissão da pessoa que pergunta, a gente coloca no grupo também para enriquecer o conhecimento do resto dos alunos. É interessante quando a gente chegar na parte da crítica textual, como a gente tem certeza que aqueles são palavras de Deus. Eu conversei com os mormons, que a gente fala, não, requer muito de fé. E o mormon lá no Chile entrou em casa e disse, olha, como é que a gente vai... Porque você diz que é uma coisa, a Bíblia é outra coisa, os budistas dizem uma coisa. Aí o mormon falou para mim, você tem que seguir o seu coração. Aí foi aí que eu falei para ele. Eu disse, olha, se eu for seguir o meu coração, então eu vou ficar doido, porque o budista diz uma coisa. E se eu for seguir o meu coração agora, eu não vou acreditar em ti. Eu estou sentindo no meu coração que está querendo me enganar. Mas qual é a base que eu tenho? A gente tem algumas coisas que a gente tem base, que a gente vai pela fé, mas tem alguns trabalhos que são feitos, como a crítica textual, para a gente poder diferenciar, né? Que a gente foi ver mais tarde. Não sei se o Alberto ainda tem, porque teve uma época que estava distribuindo umas cópias dos livros, das Bíblias, baseadas nos textos preservados, a gente vai ver, está lá na apostila, foi preservado dentro do Império Católico Romano. E você vai estudar a história, não sei, eu acho que eu coloquei lá, de que um rei encomendou umas 50 cópias para um teólogo da época, um erudito da época, que foram feitas essas 50 cópias, e essas 50 cópias foram preservadas dentro do Império Romano, que quando houve a invasão dos muçulmanos, eles iam invadindo tudo e queimando tudo, que era a Bíblia, e foi preservado essas 50 cópias, que depois dessas 50 cópias, se crê que foram feitas outras cópias, que a maioria das cópias que nós temos, mais de 5.000 manuscritos, que são conhecidos como os textos maioritários, né, porque são em maior número, e ele diz que esse é o texto recebido, que a igreja entregou para o povo, que entregou para os cristãos. Mas está falando de qual igreja? A igreja já dominada pelo Império Romano. Numa época mais para frente, foi encontrado uns manuscritos também, principalmente do Novo Testamento, que são bem mais antigos que esses que a Igreja Católica, que a Igreja Romana preservou no Império Romano, no Império Bizantino, né? Que ela preservou. E houve, acho que até hoje há uma luta, porque foram acrescentados, para fazer a crítica textual, foram acrescentados aqueles textos mais antigos. E algumas doutrinas, até doutrinas reformadas, algumas doutrinas também romanas, a gente estuda com detalhes, quase voltando àquela mesma coisa dos católicos com os protestantes, né? Que foram rejeitados. Algumas pessoas até combatem também esses manuscritos mais antigos, que são poucos, acho que são uma parte de 90, e completo não deve ter nem uns 10, 15, chutando assim por alto, né, para mais. E a maioria são fragmentos, mas esses são muito mais antigos que esse que foi preservado pelo Império Romano. Então há uma discussão que alguns não devemos acrescentar ao nosso estudo do que é a Bíblia para entender o que é para entender, para conhecer o que realmente tinha nos escritos originais, não acrescentar esses manuscritos mais antigos. Então, ainda hoje existe isso, né? Então, tem essa questão de que alguns falam que a Bíblia é o texto recepto. Pastor, o que é esse texto recepto? Texto maioritário, minoritário?
texto crítico, a gente vai ver isso, acho que duas aulas mais daqui para frente, a gente vai ver, entrar nisso. Mas para você ver que quando a gente entra nas escrituras, a gente vai ver o que é as escrituras e às vezes até determinar alguns pontos que a gente crê. Aí quando a gente passa para isso, vão querer igual aqueles advogados. Não, vamos fazer uma moção para anular os textos mais antigos. Vamos ficar só com o texto que a igreja entregou, né? Então, às vezes, a gente tem fé, mas a gente tem que ter também a fé acompanhada, né, com a nossa razão. A nossa fé não anula a nossa razão. O texto é o texto bíblico, é o texto que Deus entregou, mas Deus preservou tanto os textos lá no Império Bizantino, como aquele lá também no Egito, que eu não me lembro lá, a região do Egito, que são menos, né? Bom, esse é mais um adiantamento para a gente ter fé com lógica e também não entrar também nessa discussão, que alguns entram na discussão. Não, é porque o texto, a Bíblia certa é o texto recente. Não, a Bíblia certa é o texto antigo. É tipo aquele, eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo. A gente vai ver quando chega lá, já estou adiantando algumas coisas, que ainda tem outro que chegou. Não, o texto certo é fazer uma junção dos dois. Foi que fez a versão de Nestlé e Aislan, uma coisa assim. Nestlé e Alan, que ele faz a crítica textual incluindo os dois livros. Os testemunhas de Jeová, ele rejeita completamente o texto católico, né, o texto entregado pela Igreja Romana, ele só adota o texto crítico do Egito, né? Inclusive, na Bíblia deles, tem versículos inteiros praticamente suprimidos da Bíblia. Fica só o número do versículo com alguns pontinhos. Quem já leu a Bíblia ou já folheou a Bíblia Novo Mundo vai ver isso lá, né? Então, nós temos o testemunho de Jeová por um lado, para defender o que ele escreve por um. Temos os católicos e alguns descendência dos católicos reformados defendendo o texto entregue pela Igreja Romana. E nós temos outros que nós vemos. A nossa Bíblia, revista e atualizada, ela é uma mistura dos dois. Nós estamos aí no meio. Não seguimos a linha dos testemunhos de Jeová, nem a linha dos romanos, né? Seguimos a nossa linha misturando os dois. Tem uma palavra aí que eu gosto dessa palavra, acho até bonitinha, né? O texto eclético. Se ficou complicado um pouquinho isso que eu falei agora, não se atormente, né? A gente vai ver isso mais devagar, mais atenção nas próximas aulas. Vou falar dos textos, principalmente do Novo Testamento, né? Do Velho Testamento a gente já viu a briga, né, que houve entre a Igreja Romana e os protestantes, que adotaram o cânon que Esdras deixou, né? Eles adotaram outro cânon que foi feito pela tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Eles tiraram alguns livros que foram acrescentados, mas deixaram alguns outros. Aí, para aqueles que estão com o nó na cabeça, vocês vão lendo a apostila, e tá tudo na apostila que eu estou falando. Aí, a segunda opção também é estar me escrevendo, estar mandando áudio, né, com as suas dúvidas. Eu estou aqui para tirar essas dúvidas. Aí a gente pode maximizar a nossa aula, fazendo as perguntas mais urgentes, que dá para responder de forma mais rápida, simples, e as mais complicadas a gente responde no grupo, que é importante você entender essas questões. Para alguns vão ajudar, para alguns não vão ajudar, depende como um tipo de ministério que a pessoa desenvolve, mas tem gente que às vezes nem desenvolve um ministério que envolva algumas coisas a esse respeito, mas que tem curiosidade, que gostaria de saber, não sendo para brigar,
não sendo para discutir com os testemunhos de Jeová, nem com os mormons, nem com os católicos. Então, nosso propósito é ganhar eles, não afastar eles, dizer que eles estão errados e afastar eles, né? E alguns irmãos da igreja também, né? Que a gente... eu me lembro, eu estava no Chile e alguma coisa, quando a pessoa quer ganhar uma discussão bíblica, sabe o que é que ela fala? Ela fala, não, porque no original diz isso. Aí a maioria das pessoas não conhece os originais, né? Aí outra coisa que eu falo, não, porque um cientista americano, um cientista nem sei falar essa palavra, norueguês, um cientista alemão, mais fácil. Um cientista alemão disse isso, aí pronto, ele já ganha a discussão, porque você, mas eu não li essa revista científica que disse isso, né? E eu estava no Chile, e um irmão do interior, ele falou, pastor, eu gosto de aprender as escrituras, eu gosto de olhar lá tudo nas escrituras, mas você sabe o que me mata? Ele era do interior, ele trabalhava na colheita, quando acabava a colheita de uva, ele trabalhava cuidando da parreira, da videira, né, a questão da uva. Ele trabalhava com isso, ele era esperto nisso. E gostava das escrituras, queria se aprofundar nas escrituras. Mas o que me mata é quando a pessoa fala, não, porque no texto original, diz, mas como é que eu vou saber do original? Então, eu desenvolvi um projeto que era para ensinar grego básico para as pessoas simples. Então, a ideia não era que elas fossem espertas no grego nem espertas no hebraico. Existe uma Bíblia, que a Bíblia que ela é toda comentada, ela é analisada morfologicamente. Vocês que entendem português, eu nem sei se é a palavra grega que é morfológico, morfo, eu sei que é forma, né? Mas ela é analisada com códigos, tem os códigos Robinson, que eles são grátis, alguns modificam o código para cobrar. Na próxima aula eu vou trazer um livro, não está em Belém, eu estou em Barcarena, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Ela vem com número strong, com cada palavra do original, que é a palavra que é usada, e com um código feito por Robson, um teólogo Robson, formou uma equipe e fez esse trabalho e pegou toda a Bíblia e codificou ela gramaticalmente. Um código lá, a palavra ela é substantivo, masculino, feminino, singular, se é verbo, de verbo, o tempo do verbo, auristo, tem verbo que não temos na nossa gramática, mas eu olhei que na gramática antiga do português tinha o auristo, né? Disso é vocativo, é interessantíssimo, já vem toda... Então, a pessoa não precisa ser profundo conhecedor. Então, essa Bíblia, ou esses códigos, foram escritos não para as pessoas saberem ser espertos nas línguas originais, mas a pessoa tem que conhecer a sua língua, como foi escrita para a língua indígena, então a pessoa tinha que conhecer bem a sua língua e a língua do índio. O resto está tudo codificado lá. Então, eu trabalhei com isso, ensinei um pouco do grego básico. O hebraico eu não domino bem, né? Domino um pouco do grego. Ensinei, foi uma maravilha, e deixei o material lá, como eles são do interior, não tem computação, não tinha muita internet, capaz que tem agora. Aí eu imprimi, né? Eu mesmo imprimi, encadernei, tanto a Bíblia como um dicionário strong para eles, ensinei eles a usar e ficou com o material. Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque eu falei isso. Então, um pessoal do interior, pessoas que terminaram o primeiro o estudo médio, não entraram numa universidade, hoje em dia eles têm um recurso lá e estão estudando. Fiquei muito feliz, como eles queriam tanto, se dedicaram nisso para aprender. E, de certa forma, essa apostila tem essa a finalidade
de servir de material de consulta. É interessante que, às vezes, a gente fica cansado, a gente estuda e, às vezes, não consegue entender. Aí você larga. Aconteceu comigo, eu estava estudando programação, estava programando e aprendendo a fazer animações em Flash. Não sei quem conhece Flash, tem o Adobe, né? Coisas, animações para a internet. Rapaz, eu fui aprender sozinho, peguei uma apostila, estudei. Meu Deus, eu não vou aprender isso nunca. Aí eu larguei lá, deu um tempo, passei 2 semanas e eu voltei. Algumas coisinhas já comecei a entender melhor. Acho que porque a mente estava mais descansada, fui mais devagar e pude entender, né? Uma coisa que é bem complicada. E eu, como sou meio... Eu gosto de falar aqui que eu sou meio ingênuo, né? Não sou muito bom para aprender certas coisas. E consegui aprender a programar, a fazer animações. E assim mesmo é a minha esperança que possa acontecer com vocês com essa apostila. Tem coisas que aparentemente é complicado, e quando é a primeira vez que nós olhamos, fica complicado de entender, mas tenha paciência que você voltando, você insistindo, talvez não precise, né? Mas isso não é relevante para o seu ministério, para a sua vida. Algumas coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. O pastor falou que essa Bíblia que nós usamos, revista e atualizada, ela é boa. Por isso, vou me basear nessa. Então, tá bom, talvez vai servir para você. Mas outros talvez vão querer aprender mais, querer se aprofundar, talvez não estejam frustrados por não conseguir. Mas esse é um processo. Nunca é de uma vez assim. Você vai, você larga, depois você volta, você vai entender um pouco mais. Tá bom? Vidal disse ok, vou passar, já que vocês não têm mais consideração, vou passar para o Ricardo, nos dar nossas últimas palavras aí e nos despedir aí para a próxima aula. Ok, Edson. Obrigado realmente pelo tempo aí. Não se preocupe aí com o tempo, às vezes vai terminar cedo, aí compensa na outra aula, não tem problema, tá? A gente não quer realmente forçar aí os irmãos, tá ok? Então, irmãos, tenham uma boa noite, que Deus abençoe, tenham um bom feriado aí, um feriadão prolongado, cuidado aí com as aglomerações, o bichinho tá voltando aí, né? Pelo menos aqui para nós em Belém, aqui em Coraci, a coisa tá complicada de novo, tá? Então, cuidado aí, mas sabemos que Deus vai nos guardar aí, tá? Antes de nós orarmos aqui, segunda-feira não vamos ter aula do Ivaldo, tá? Os alunos do Ivaldo estão todos dispensados aí. Só terça-feira, com a última aula com o Bruce aí para nós, tá ok? Então vamos orar e depois você fica à vontade aí para sair ou ficar aqui mais um pouco. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela aula com o Edson, obrigado pelo tempo, obrigado com os irmãos que estiveram aqui conosco, os que precisaram sair, que o Senhor tenha realmente abençoado a vida de cada um com essas informações sobre a Tua palavra, Senhor. Que tudo seja realmente feito para a honra e para a glória do Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma semana abençoada, e cuidando de nós aí, Senhor, nessa pandemia. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.